Parte 11, nós começamos na lição passada a estudar sobre pessoas corretas em igrejas erradas, fomos até um certo ponto, e nessa lição nós vamos complementar o que nós começamos. Antes de continuar os slides, eu vou continuar de onde parei, eu quero chamar a sua atenção para o fato bastante sensível para mim, bastante importante, que eu valorizo muito as pessoas. Quando eu encontro uma pessoa que crê em Jesus de verdade, nasceu de novo pela fé em Jesus, confessa Jesus como Senhor, crê que Ele está vivo, que Ele está junto ao Pai, tem um coração para a palavra de Deus, eu não me preocupo em qual igreja ele está. Não me preocupo. Eu, às vezes, nem pergunto qual igreja ele pertence, qual igreja ele está. Quando eu identifico numa pessoa a fé verdadeira, eu já vejo aquela pessoa como minha irmã e meu irmão. E, de fato, pouco importa para mim, para o relacionamento, qual igreja a pessoa pertence. Mesmo que ela esteja numa igreja, numa organização que sustenta heresias. Mesmo que assim seja. Eu não me preocupo. Eu não quero, de forma alguma, dar a impressão que eu estou aqui como alguém que está falando mal de igrejas. Isso não é verdade. Eu estou me esforçando muito nesse estudo. Você viu na lição passada e nas anteriores também, como eu jogo muito versículo bíblico diante de você. Eu apresento muito versículo bíblico. Muito, para que você veja que eu estou caminhando na direção que a Bíblia aponta. Você viu na lição passada como a Bíblia dá uma enorme importância para a doutrina correta, uma enorme importância. Não tem como exagerar o valor de uma doutrina correta. Igrejas erradas, que sustentam heresias, podem estar, e têm de fato, pessoas de Deus lá dentro. Você vai encontrar pessoas que são nascidas de novo, verdadeiramente cristãs, irmãos e irmãs de verdade, pessoas com um bom coração, creem em Jesus de verdade, são cristãos e cristãs de verdade, numa igreja com alguns absurdos teológicos, inclusive. Você fala, como é que pode essa pessoa tão de Deus estar numa igreja tão errada? Isso acontece, e não acontece com pouca frequência, não. Acontece com muita frequência. Porém, eu não posso deixar de alertar sobre o perigo das seitas e heresias, porque a própria Bíblia me obriga a fazer isso. Se fosse depender só de mim, Marcelo, eu, com o meu jeito de ser, minha alma, unicamente eu, com as minhas opiniões, eu não estaria fazendo essa apologética aqui diante de você, não. Eu estaria dizendo, não, isso não importa muito não, desde que a pessoa crê em Deus, não importa que igreja está, eu estaria falando nessa linha. Eu estaria evitando de toda forma qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de análise que gerasse ali uma polêmica. Eu estaria indo sempre para o caminho da mais perfeita paz e concordância possível, sem nenhum atrito ou conflito. Mas, quando a gente assume uma posição de pastor, de líder de uma igreja, de pessoa que influencia outras, que está ali servindo como alguém que quer conduzir no caminho certo, nós nos sentimos obrigados pela responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade, não é eu que quero. Eu, na verdade, Marcelo, puramente não quereria. Mas eu sou obrigado, eu me sinto responsável por alertar você dos perigos de doutrinas falsas, ensinamentos incorretos, errados, organizações que sustentam um falso evangelho, que, portanto, são falsas igrejas, falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, falsos mestres, porque a Bíblia fala muito disso, mas é muito, não é 1 ou 2 versículos, nem 10 ou 20, talvez 200, 300, talvez 1000 versículos. E se a palavra de Deus gasta tanto esforço para nos alertar contra isso, e até para nos ensinar a posicionar firmemente contra isso, denunciando, mostrando o erro, combatendo, chegando às vezes de expulsar o mal.
separar, nem ainda comais com eles, diz Paulo, é porque é importante. Eu comparo isso ao seguinte: é como se você estivesse comendo comida venenosa, mas ela não mata na hora. A heresia, a falsa doutrina, o ensinamento falso, a pregação falsa, ela não mata na hora. Ela vai matando aos poucos, mas ela vai te matar. E até te matar, ela vai te aleijando, adoecendo, enfraquecendo, fazendo a vida sua escoar entre os seus dedos. E você não sabe por quê. Cada ano que passa, você está mais sem fé, mais fraca na fé, mais fraco na fé, porque você está comendo comida estragada, comida venenosa, comida suja, comida artificial, comida que faz mal. O gostinho de morango que você está sentindo no seu doce é produto químico que faz mal para a saúde, que gera câncer. Há uma comparação muito grande entre o que a gente aprende sobre as coisas de Deus, né, religiosamente falando, com o que a gente come. Você sabe disso. Se você está lá comendo uma guloseima lá, está comendo um doce, que a cor é corante artificial, o gosto é aromatizante artificial, o doce é adoçante artificial, o cheiro é artificial, tudo é artificial. Você pensa que está comendo alguma coisa de morango, aquilo não é morango. Aquilo é química, tirada do petróleo. Como se você estivesse comendo plástico. Ora, isso está te fazendo mal. A gente sabe, inclusive, o pessoal da nutrição, da medicina, sabe já, está provado, que várias dessas substâncias são cancerígenas. É uma das razões pelas quais a gente encontra tanto câncer no mundo hoje. Tantas pessoas têm câncer. Porque vários alimentos têm produtos químicos artificiais que são cancerígenos, eles causam câncer. Então a pessoa está lá comendo uma coisa lá com um gostinho de morango, aquele gostinho de morango é falso, vai dar um câncer nele. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Se você está lá numa igreja falsa, num evangelho falso, pode estar até muito gostoso, é igual a coisa química. Você sabe que as coisas químicas são gostosas. O pessoal usa o glutamato. O glutamato é uma substância artificial que atiça o sabor, mas faz mal para a saúde. Então, você sabe como é que é a criança. Se você deixar uma criança, o que ela vai viver? O que ela quer comer? Chips, cheeseburger, bolachinha recheada, danoninho, o que mais? Chicletes, bala, Coca-Cola, refrigerante. Ela quer química o tempo todo. Apresenta para ela um prato de arroz com feijão, um bifinho, uma saladinha. Ela não quer, ela até faz enjoo. A gente sabe de criança que vê um pratinho de arroz com feijão, um bifinho, uma verdurinha, dá vontade de vomitar. Mas na hora que você apresenta os chips para ela, ela devora o saquinho de chips, cheio de química. Já tem estudos mostrando que um dos grandes problemas da infância e da adolescência hoje é a subnutrição. Nesse sentido, não é por falta de comida, não, é comida errada. Crianças gordas, inchadas, já estão doentes. Não tem saúde já, porque vive disso. Mas se deixar a criança, vive disso e morre disso, se não tiver um pai e uma mãe que fala, não vai comer mais, não te dou, é só um pouquinho, de vez em quando, você vai aprender a comer comida de verdade. A criança chora, berra, faz manha, birra, mas os pais têm que ser firmes para salvar a criança. A mesma coisa acontece conosco, pastores, em especial eu. Estou aqui, mas tem muitos outros que fazem a mesma coisa. A gente está alertando você, cuidado com essa comida falsa que você está comendo. Ela é gostosinha, né? Vai lá no culto, oba, 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 oba. Tem lá um ambiente de discoteca, tem lá meu querido, minha querida. Tem lá um monte de coisa que parece gostoso, mas aquilo não tem verdade. Ali você está sendo enganado, é uma mensagem centrada no homem, é um antropocentrismo, é só emoção, 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 mexendo com a sua emoção, manipulando as suas emoções, propositalmente. Todos vão chegar no dinheiro,
Toda pessoa que faz isso, todo falso profeta, falsa igreja, falso evangelho, no final das contas quer tirar o seu dinheiro. É isso que quer. Fazer você se tornar um escravo dele na parte financeira. Aí doa o seu apartamento, doa o seu carro, doa o seu 13º inteiro, doa toda a sua rescisão, você tem que fazer o sacrifício, você tem que deixar o carro aqui e ir a pé para casa, dá até o dinheiro do ônibus, e aí vai, e aí vai, e aí vai, não tem fim. O falso profeta, a Bíblia fala isso, que o falso profeta, ele quer comer a carne da ovelha, ele não se contenta só com a lã, ele quer a carne da ovelha também, ele quer matar a ovelha e comer ela. Ele não está interessado em você, te chama de querido, de querida, faz você chorar, mexe muito com as suas emoções, ele aprende a manipular você, usa, estou vendo anjo, estou vendo demônio, você ia morrer, mas Deus me falou que você não vai morrer mais, falsa profecia em cima de falsa profecia, para você fazer ficar emocionado, para capturar você, ele prende você nas emoções, usa misticismo. Ah, Deus está me dizendo, Deus está falando, o Senhor está me dizendo. Um monte de falsa profecia. Vai chegar no mercantilismo. Vai destruir você. E nós, que estamos defendendo o verdadeiro evangelho, nós temos a obrigação, mesmo que a gente seja criticado, mesmo que a gente seja insultado, ofendido, mesmo que a gente não seja compreendido. Ah, está falando mal de igreja. Não estou falando mal de igreja. Se eu estou falando de mal de igreja, então a Bíblia fala mal de igreja. Eu mostrei para você, pega o meu vídeo passado e veja a quantidade de versículos bíblicos que eu pus lá, a Bíblia falando para você tomar cuidado com o falso profeta, para você sair das falsas igrejas. Se eu estou falando mal de igreja, então Deus também está. O que nós estamos fazendo, seguindo Deus na sua palavra, é alertando você do perigo que você corre de ser enganado. A Bíblia fala, muitos enganadores estarão no mundo e enganarão a muitos. Você vai estar no meio dos muitos que vão ser enganados? Não é possível. Não é possível, nós não queremos isso. Nós queremos alertar você do risco que você corre. Destrói a sua vida, destrói a sua família, destrói as suas emoções, destrói a sua vida econômica, a sua vida profissional, o seu casamento, os seus filhos. Destrói tudo em você, destrói a sua vida espiritual. É muito sério. Nós estamos no Brasil num tempo de uma inundação de falsos profetas e falsos evangelhos. É uma inundação. Uma epidemia, pior que o coronavírus, pior que o Covid-19. Porque o Covid-19, no máximo que ele faz, é adoecer o corpo e talvez matá-lo. Mas a heresia, ela destrói a alma e o espírito. Leva para o inferno, inclusive. Porque engana, mente, abusa, ensina falsamente. Olha o que diz aqui a Bíblia em 2 Timóteo. Não vou projetar aqui, não vou falar para você. Se você tiver a Bíblia aí, confere. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Paulo está falando da Bíblia, Paulo está falando assim, Timóteo, permanece na Bíblia, Timóteo. Não sai da Bíblia, Timóteo. Não vai atrás do canto da sereia, só porque abriu uma igreja lá, que todo mundo está indo para lá. Cuidado com isso, Timóteo. Não fica indo atrás de profeta, que fica profetizando o que os ouvidos humanos querem, não, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos os homens teriam coceira nos ouvidos e ficariam procurando gente, pregador que fala o que ele quer ouvir, não o que ele precisa. Timóteo, cuidado com os emocionalismos, o excesso de emoções. Cuidado com aquilo que é uma pregação baseada no homem, na satisfação do homem. Cuidado. Permanece na Bíblia, Timóteo, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, só a Bíblia te leva à salvação. O falso evangelho do falso profeta, da falsa igreja, não te leva para a salvação. Por isso que eu falo que pode levar você para o inferno. Uma falsa igreja, um falso evangelho leva você e sua família para o inferno. Paulo continua dizendo no versículo 16, toda a Escritura, a Bíblia, é inspirada por Deus.
Ou seja, só o evangelho que está na Bíblia, só uma igreja bíblica é que tem Deus. Ah, mas está cheio de gente na outra lá. Pode estar cheio de gente, e daí? Gente não significa que Deus está agindo, não. Não significa. A multidão pode estar indo atrás do falso profeta. Aliás, é isso que a Bíblia fala. O caminho da perdição é largo e espaçoso, fácil de andar, e são muitos os que andam por ele. O caminho da salvação é estreito e apertado, e são poucos que andam por ele. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos, decididos a andar no caminho certo. Multidão não significa Deus. Não significa. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ou seja, só a Bíblia, só o verdadeiro evangelho que está na Bíblia, só uma igreja bíblica vai te aperfeiçoar. Hoje o que a gente está vendo? Pessoas que frequentam igrejas, passam-se anos e elas são do mesmo jeito ou piores. Continua não tendo fé, continua pedindo os outros para orar por ela, porque ela não consegue orar, ela não tem fé. Continua com problema no casamento, continua com problema na alma, continua complicado, continua idólatra, continua fraco, continua em depressão, continua desanimado, continua fracassado. Não aperfeiçoa, não melhora. Por quê? Porque só o evangelho bíblico, só uma igreja que prega o evangelho bíblico, permite você melhorar. Observa para você ver, seja uma pessoa observadora. E você vai ver tudo que eu estou falando. É só abrir os olhos e ver. Está diante de você. Glória a Deus. Vamos continuar. O slide 36. Como saber se estou numa igreja errada? Que prega um evangelho falso. Outra coisa importante é que eu não estou aqui exaltando denominações. Quando eu falo que, historicamente, as igrejas fiéis receberam finalmente a denominação de batistas, né? Igrejas batistas, ou da linha batista, eu estou apenas falando o que a história diz. Isso não quer dizer que toda igreja batista é boa, perfeita, bíblica, só as igrejas batistas que estão certas. Isso não é verdade. Já frisei isso várias vezes, estou frisando de novo, para que alguém, se falar que eu estou dizendo isso, seja repreendido e corrigido. O pastor Marcelo não falou isso, hora nenhuma. Pelo contrário, ele alertou várias vezes que ele não está dizendo isso. Ah, o pastor Marcelo está falando que só a igreja batista que é boa. Não estou falando isso. Não estou falando isso. Estou dizendo que historicamente, eu estou ensinando a história da igreja para você. Então eu tenho que ser fiel à história da igreja. Historicamente, as igrejas fiéis que não saíram da Bíblia, elas receberam vários nomes. O primeiro nome foi Anabatista, dado pela própria linha católica. A linha católica deu nome a si mesma de católica e deu nome às outras igrejas que não seguiram a linha católica, que permaneceram fiéis à Bíblia, de anabatistas. Isso é história. Eu não posso mudar a história. Eu tenho que ser fiel à história, eu tenho que te informar corretamente. Depois os nomes foram mudando. Montanistas, novacianos, donatistas, e vários outros nomes. Valdenses, pretobrucianos, e vários outros nomes. Finalmente, lá pelos anos 1600, 1700 mais ou menos, convencionou-se que estas igrejas todas, elas seriam chamadas de batistas. Convencionou-se. É uma convenção apenas. Isso não significa que uma igreja tem que ser batista para ser correta ou bíblica. E toda igreja batista é correta e bíblica. Não é verdade, eu já disse isso aqui outras vezes, vou repetir, que você pode ter uma igreja que não tem o adjetivo batista no nome dela. Dei o exemplo da Assembleia de Deus, por exemplo. Assembleia de Deus não está escrito Assembleia Batista de Deus, ou Igreja Batista Assembleia de Deus, não.
O nome da Assembleia de Deus, inclusive, não é Igreja Assembleia de Deus, é Assembleia de Deus, né? Porque Assembleia já significa igreja. Então, Assembleia de Deus é uma igreja, não todas, mas muitas, que seguem bem de perto a Bíblia. Portanto, são igrejas do tipo igrejas corretas. Tem igreja Assembleia de Deus com o nome Assembleia de Deus que é errada. Se entregou ao emocionalismo, ao misticismo, à falsa profecia. Tem abusadores lá, tem falsos profetas. Tem. Então, tem igrejas que não têm o adjetivo batista e que são boas. Né? Igrejas presbiterianas, por exemplo. Elas são igrejas católicas que foram reformadas, as igrejas presbiterianas. E elas se tornaram muito próximas de uma igreja fiel. De certa forma, nós podemos dizer que, de modo geral, as igrejas presbiterianas são igrejas boas, igrejas de Cristo, com erros pequenos, né? Basicamente o batismo de crianças pequenininhas, né? Que não primeiro aceitaram Jesus, né? Isso é uma questão teológica, não vou entrar agora, mas há pequenos erros numa igreja presbiteriana. Mas isso não desqualifica elas de modo geral. Igrejas presbiterianas são igrejas boas. E temos outras, metodistas, temos outras, né? Temos várias outras, que não têm adjetivo batista no nome, são igrejas boas, verdadeiras, bíblicas, estão dentro da Bíblia. Como também tem igrejas que têm um adjetivo batista no nome, igreja batista tal coisa, que não são bíblicas, são fora da Bíblia. Entraram no emocionalismo, no misticismo, no mercantilismo, abusando das pessoas, enganando as pessoas, falso profeta lá dentro, e tem o nome Batista. Então eu não estou falando de denominação. A Igreja Católica, em especial, ela é o quase tudo das igrejas que foram pelo ramo chamado católico, né? Aí a coincidência de nomes não é uma mera coincidência, é de fato isso. O ramo católico se tornou a Igreja Católica. E a Igreja Católica, a gente não precisa falar, como organização religiosa, como proposta religiosa, como corpo doutrinário e como práticas, é já amplamente documentado, registrado, estudado, analisado, consolidado, que ela é uma organização que sustenta várias heresias. Várias heresias. São dezenas de heresias. E, de maneira geral, a gente considera que o ramo católico, né, todo, ele está errado e precisa voltar-se para a Bíblia, e somente a Bíblia. Então, como saber se estou numa igreja errada? A Igreja Católica é uma igreja errada. Ponto, não há o que discutir. Por isso que eu falei. Mas e dentre as chamadas evangélicas ou não católicas? Principalmente aí. Vamos para frente, slide 36. Critério fundamental, de novo, claro, objetivo, Bíblia. Uma igreja bíblica é uma igreja correta. Uma igreja correta é uma igreja bíblica. É uma equivalência. Então, como saber se eu estou numa igreja errada? Examine, analise a sua igreja, se ela é uma igreja que é baseada na Bíblia em tudo. Slide 38. Falando isso em palavras, colocando isso em palavras no slide. A Bíblia é o único princípio e regra de fé e prática para a Igreja de Jesus Cristo. A teologia de uma verdadeira igreja deve ser bíblica. Podemos estudar outros livros, ouvirmos outros falando sobre Deus, assistimos na televisão, no YouTube, outros falando sobre teologia, etc. Lemos, conversamos, mas não tomamos nada como revelação de Deus inerrante e infalível, a não ser a Bíblia, ponto final. Slide 39. Ter a Bíblia como fonte única de doutrina sobre Deus e as coisas de Deus tem implicações fortíssimas. Devemos entender estas implicações, pois esta atitude de ter a Bíblia como única fonte de doutrina sobre Deus e as coisas de Deus define uma igreja verdadeira mais do que qualquer outro princípio. Slide 40. Então, temos essencialmente só dois tipos de igreja no mundo. As igrejas que buscam seguir estritamente o evangelho bíblico, e o outro tipo, as igrejas que admitem ideias humanas, doutrinas de homem junto com a Bíblia.
Estas igrejas correm o risco de se tornar seitas e sustentar heresias e erros teológicos. Aí está, em primeiro lugar, a Igreja Católica, é dos tipo 2.2, ela é cheia de ideias humanas, doutrinas de homens erradas, né, erradas. Mas tem outras, da linha, que seria da linha evangélica, ou da linha das igrejas fiéis, que também sustentam coisas erradas. Né? Já disse aqui, por exemplo, que quando uma igreja diz, eu sou a única igreja certa, quem não tiver em mim, né, quem não for membro da minha igreja não tem salvação, essa igreja já está no 2.2, já é uma seita. Porque ela está começando a idolatrar a si mesma. Então não é Jesus que salva mais, é a igreja que salva, é ela que salva, é a seita que salva. Né? Se alguém diz, por exemplo, testemunho de Jeová, não, se você não for testemunho de Jeová, frequentando com a gente o Salão do Reino, debaixo das ordens da Torre de Vigia lá nos Estados Unidos, você não é salvo. É seita. Ponto final. Doutrina de homens, isso é invenção da cabeça de homens. E pessoas estão sendo enganadas. Né? Existem outras que falam semelhante a isso. Eu tenho muito carinho pelos testemunhos de Jeová, muito carinho. As pessoas. Porque eu vejo que várias dessas pessoas que são testemunhos de Jeová são sinceras, querem Deus, buscam a Deus, buscam a palavra de Deus. Mas isso não significa que eu vou aceitar as doutrinas falsas e humanas e invencionices humanas que a direção, a liderança das testemunhas de Jeová, começando lá na Torre de Vigia, lá nos Estados Unidos, né, a Watchtower, que é o Vaticano das testemunhas de Jeová, né, são 11 homens que governam tudo, e tudo tem que ser de acordo com a cabeça deles. É o Vaticano, o mesmo papel que o Vaticano faz na Igreja Católica, a Torre de Vigia nos Estados Unidos faz com as testemunhas de Jeová. Mesma coisa. Cópia exata. Então, esses homens inventaram doutrinas para prender as pessoas, para subjugar as pessoas, para escravizar as pessoas nos seus caprichos, e eles estão ensinando coisas erradas. E eu não posso deixar de alertar as pessoas que estão frequentando o Salão do Reino desse erro. Não posso deixar de alertar. Eu sei que eu vou ser criticado, odiado, xingado, mas o que eu posso fazer? Jesus foi também, né? Paulo foi também, todos os apóstolos foram. E ao longo do tempo, todas as pessoas que pregam a verdade são perseguidas. Jesus já disse isso, a Bíblia já fala isso, eu não tenho nenhuma preocupação quanto a isso. O meu objetivo é atingir as pessoas sinceras e verdadeiras, não os falsos. Os falsos ficam me xingando, me caluniando, me perseguindo, mas o falso é assim mesmo, isso é natural do falso. O homem mau, a mulher má fazem isso mesmo. Agora, as pessoas de bem, que querem Deus de verdade, que amam a verdade, não adoram homens, não adoram organizações, não adoram instituições, adoram só a Deus e buscam a verdade em Deus, esses dão ouvido. É para isso que eu falo, e só para esses. Slide 41. Temos aí de novo os dois tipos de igreja, né? Porque nós estamos estudando como saber se uma igreja está certa ou está errada. A igreja tipo Jerusalém são as igrejas corretas, as igrejas fiéis à Bíblia. As igrejas tipo Babilônia, que são essas alaranjadas embaixo aí, são as igrejas erradas. E as igrejas de hoje são esse retângulo tracejado que eu pus aí. Hoje tem 4 tipos de igreja no mundo. Tiatira, que é uma igreja errada, é a igreja católica. Sardes, que é, vamos dizer, uma igreja evangélica. Porém, Sardes, você vê que a cor dela é diferente, não é nem alaranjado, nem azul. O azul são as igrejas corretas. Sardes aí é uma cor de burro fugido, né? Indefinida. Por quê? Porque uma igreja evangélica pode se tornar Filadélfia, que é uma igreja evangélica fiel à Bíblia 100%, ou uma Laodiceia, que é uma igreja evangélica de ideias humanas, que se tornou igual Tiatira, a linha católica, se tornou Babilônia. Então, você vai numa igreja, essa é a igreja evangélica, não é católica. Ela é boa? Pode ser que sim, pode ser que não. Você tem que examinar. Ah, mas tem muita gente indo para ela está fazendo muito sucesso, todo mundo está falando dela. E daí? E daí? E daí? O anticristo vai fazer o maior sucesso no mundo, a Bíblia já fala isso. O homem da iniquidade, o último anticristo, né, o anticristo final, o homem da iniquidade,
que Jesus, que a Apocalipse ali alerta, né, que Jesus alertou João e Jesus recebeu de Deus essa revelação, passou para João, João passou para nós. Esse homem da iniquidade, ele vai ser aplaudido pelo mundo inteiro, vai ter bilhões de seguidores, vai ser aclamado como o melhor do mundo, como a melhor religião do mundo, a religião dele do falso profeta. E daí que tem muita gente indo para lá? E que daí que tem muita gente falando bem? Isso não quer dizer que está certo. Você tem que examinar por você mesma, por você mesmo. E é a Bíblia. Não tem outro jeito. Se você falar, não quero saber da Bíblia, então, minha cara, meu caro, sinto de dizer isso, mas você é uma presa fácil para o falso profeta. E ele vai te pegar. E vai abusar de você. Vai levar anos, talvez, para você ver que foi abusado. É o preço que se paga por desprezar a palavra de Deus. Esses são os 4 tipos de igreja que existem hoje. Tiatira, a igreja católica. Sardes, uma igreja evangélica indefinida, que pode ser Laodiceia, se ela melhorar, ou pode ser Filadélfia, se ela melhorar, ou pode ser Laodiceia, se ela piorar. Eu vou falar de termos um pouco mais claros. Sardes seria uma igreja evangélica que não está totalmente na Bíblia, mas fala um pouco dela. Ela está ainda num processo de decisão. Ela não sabe se ainda vai ser bíblica ou se vai seguir a corrente do mundo, com emocionalismo, misticismo, mercantilismo. Se ela fizer a opção, não, eu vou para a Bíblia, então ela se tornou Filadélfia. Se ela fala, não, está dando mais dinheiro, está dando mais público, vem mais gente, se eu mexer com a emoção das pessoas, se eu for começar a dar profecia, fazer um monte de coisa aqui de misticismo, e mercantilismo é bacana, ela se tornou Laodiceia. Então, você vai ter que observar, são os 4 tipos de igreja do mundo. Slide 42, nós vamos falar sobre princípios para uma igreja saudável, uma igreja correta, e com isso nós vamos falar então da diferença entre o erro e o acerto. Slide 43, primeiro princípio, uma igreja boa, que não é errada, que não vai ficar errada, que nunca vai errar, o primeiro princípio dela é que Jesus Cristo é o único Senhor da igreja. As palavras aí são medidas, são faladas com precisão. Jesus Cristo é o único, ou seja, não tem outro, Senhor, ou seja, Ele comanda da igreja. Não há outro. Slide 44. Isso está lá em Efésios, por exemplo, existem muitos versos da Bíblia que mostram isso, mas eu estou citando um deles apenas, Efésios 4, 15 e 16, Paulo dizendo à igreja de Éfeso, a todos nós, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça da igreja, Cristo, de quem todo o corpo, a igreja, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, feito o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, debaixo da cabeça Cristo. Slide 45. Na prática, esse primeiro princípio implica que a igreja ela obedece aos ensinamentos e mandamentos de Jesus. Ela obedece. Então, por exemplo, Jesus disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, prega o evangelho para toda criatura, quem crer batize para que seja salvo, ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ele mandou fazer isso, então nós vamos fazer. Então, uma igreja que está envolvida na evangelização, falando de Jesus para as pessoas, ensinando as pessoas a evangelizar, a cuidar de vidas, a consolidar os convertidos, a batizá-los, a discipulá-los, uma igreja que está nesse mover, está cumprindo esse princípio. Não somente isso, também, a quem a igreja obedece? Só a Jesus ou ela também fica ouvindo a profetisa? Ou o apóstolo? Ou o missionário, ou o bispo. Não, o bispo mandou fazer isso, mas está na Bíblia, não é contra a Bíblia. Mas ele mandou fazer, eu obedeço o bispo. Mas espera aí, então quem que é o Senhor? É o bispo ou é Jesus? Ah, não, o apóstolo mandou fazer isso. O apóstolo lá, fulano de tal, deu agora a direção que a gente tem que fazer assim, assim, assado. Mas aí você fala assim, mas na nossa igreja isso não cabe, isso não tem cabimento aqui. Isso não tem sentido. Não, mas o apóstolo mandou, ele falou que se você não obedecer, você é rebelde. Mas espera aí, não está assim na Bíblia.
Não, mas você é rebelde se você não obedecer o apóstolo. Porque o apóstolo é o grande homem de Deus. Ele tem mais unção que você. Ou então ele tem unção e você não tem. Não, isso não está na Bíblia. Não, mas você tem que obedecer o apóstolo. Quebrou esse princípio. É o que os católicos fazem, por exemplo, com o Papa. O Papa pode estar totalmente errado, contra a Bíblia, como ele frequentemente está. Mas o católico é obrigado a obedecer. Então, a Igreja Católica quebra esse primeiro princípio de cara. Ela já erra aí, ó. Ela já erra no primeiro princípio. Mas igrejas chamadas evangélicas podem errar também. E hoje está muito comum. As chamadas igrejas apostólicas, ou igrejas episcopais, frequentemente elas quebram esse princípio. Um apóstolo, o bispo, mandou vender bombom na rua, doce na rua, para arrecadar dinheiro para a igreja. Mandou os jovens irem para a rua, vendendo bombom nas esquinas, nos passeios, nas ruas, para arrecadar dinheiro para a igreja. E chega nas pessoas e agarra o braço delas e pede, por favor, compre esse bombom de mim, porque eu tenho que gerar dinheiro para a minha igreja. Mas você não vê isso na Bíblia. Aliás, você é contra a Bíblia. Porque Jesus nos mandou segurar no braço das pessoas para falar de Jesus para elas, não para fazer elas comprarem um bombom nosso. Não para fazer aquela pessoa que está andando ali na rua ser capturada, constrangida por um jovem da igreja, um rapaz, uma moça, vendendo bombom, bala, paçoca, não sei mais o quê, para poder arrecadar dinheiro por um grupo de pessoas que tem uma matriz em uma cidade, que eles usam o dinheiro como eles quiserem, sem prestar contas nenhuma. Nós não fomos chamados para arrecadar dinheiro para uma elite religiosa. Nós somos chamados para pregar o Evangelho de Jesus Cristo e levar as pessoas a Cristo. Não, mas se você não obedecer, você é rebelde. Pronto, a sua igreja já começou a ser falsa e errada. Slide 46. Segundo princípio. A Bíblia é o único princípio e a única regra de fé e prática. Slide 47. Nós temos aí vários versículos da Bíblia, né? Enormes quantidade de versículos da Bíblia sobre isso, mas eu escolhi 3 só. João 10, 35, parte B, Jesus falando, e a Escritura não pode falhar. A Escritura é a Bíblia. Jesus falou, a Bíblia não erra. A Bíblia não erra. Veja que foi Jesus que falou isso. Não sou eu, não. Nem o apóstolo Paulo. Se fosse Paulo, estaria bom também. É a palavra de Deus do mesmo jeito. Mas aqui nós temos a palavra e a autoridade da Bíblia vindo da boca do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus falou, confia na Bíblia porque ela não erra. Põe a sua vida em cima disso aqui porque você não terá decepção. Você não experimentará o fracasso. Você não será abusado. Você não será enganado se a sua vida está em cima da Bíblia. João 17, 17, Jesus outra vez na oração sacerdotal que ele fez a Deus a favor de nós. Ele falou para Deus, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a Bíblia. Jesus disse, sabe o que é verdade? É o que está na Bíblia. Não é o que seus olhos veem, é o que está na Bíblia. 2 Timóteo 3, 14, 17, a gente já leu isso no começo desse vídeo. Toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia é inspirada por Deus. E só ela é totalmente e completamente inspirada por Deus. Slide 48. Na prática, o segundo princípio significa que uma igreja correta, que não é errada, tem que estudar, conhecer e praticar a Bíblia. Então, numa igreja boa, correta, que não é errada, você vai ser numa igreja muito bíblica. Você vai ver Bíblia toda hora, estudando a Bíblia, mostrando o versículo, comentando o versículo, analisando o versículo, baseado no versículo, fala da Bíblia para cá, fala da Bíblia para lá. Numa igreja errada, você vai ouvir falar pouco da Bíblia. Você vai ver que eles não estudam a Bíblia de maneira intensa, profunda. Vão tentar enganar você, dizendo, não, nossa igreja, abre a sua Bíblia aí, isso aqui está na Bíblia, esse versículo da Bíblia aqui. Mas você, inteligente, vai perceber que eles são rasos de Bíblia, que eles usam a Bíblia como pretexto. O pregador abre a Bíblia, lê um versículo, mas prega outra coisa, que não está no versículo. Não analisa a palavra de Deus, não tem estudo bíblico na igreja de verdade. O que eles chamam de estudo bíblico, ele faz a mesma coisa. Ele lê um versículo e comenta outra coisa. Começa a falar de autoajuda, de psicologia, de você tem que se ajudar a si mesmo. Se você for inteligente, você vai ver que ele não está estudando a Bíblia. Ele está usando a Bíblia como pretexto para ideias humanas, para enganar você. Uma igreja bíblica de verdade, você vai ver que a pessoa estuda a Bíblia mesmo. Mesmo. Ele vai na palavra mesmo.
Slide 49. Terceiro princípio de uma igreja boa. Pessoas nascidas de novo e que receberam o batismo nas águas é que formam uma igreja. Slide 50. Temos aí o Senhor Jesus falando em Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Como a igreja é o lugar dos salvos, então tem que ser uma pessoa que crê e é batizado para estar na igreja. Slide 51. Na prática, devemos verificar se a pessoa confessa Jesus como Senhor, crê em sua ressurreição, quer dizer, crê de verdade em Jesus, foi batizada nas águas, aceitou ser batizada, passou pelo batismo, ou seja, foi salva, para depois admiti-la no rol de membros da igreja. Isso significa também que a igreja tem que ter rol de membros. A igreja tem que ter uma lista de quem é, que forma a igreja e quem não é. Então, uma igreja que não tem rol de membros é complicado. Então, você chega na igreja assim, a gente sabe quem é membro e quem não é membro aqui. Ah, não, a gente aqui só tem frequentador. Aqui a gente considera membro quem frequenta a igreja. Não, mas você não sabe nem se ela crê em Jesus, às vezes ela está aqui por outras intenções, você não sabe nem se ela foi batizada. Às vezes ela está aqui meses, anos e não foi batizada ainda. Não, mas a gente não preocupa com isso não, aqui é o povão que importa. Quem está vindo é bem-vindo, pode vir todo mundo. A gente não está preocupado não. A gente ainda fala palavras bonitas falsas. A gente não quer julgar ninguém. Como não, se a Bíblia diz que a gente tem que saber se a pessoa crê em Jesus e foi batizada, para então considerá-la membro da igreja? Ah, não, a gente não quer fazer isso. Quer dizer, eles estão desobedecendo a Bíblia. Por quê? Porque as falsas igrejas, elas querem povão, elas querem multidão, elas querem muita gente. Então elas abrem a porta para todo mundo entrar, para ser fácil entrar. Eles não colocam dificuldade nenhuma. Não, você pode ser até incrédulo, desde que você venha aqui e contribua financeiramente, está tudo bem. Você pode ter uma vida torta. Você não precisa nem crer em Jesus, desde que você venha aqui, faça número entre nós e contribua financeiramente. Está valendo. Então, as seitas, as igrejas erradas, elas não vão ter esse cuidado de saber quem é de fato uma pessoa convertida e batizada para considerá-la membro, irmão, e quem não é. Elas não vão ter rol de membros. Você chega para os líderes dessa igreja e fala assim, quem é, aquele fulano lá é um membro da igreja? Vai falar assim, eu não sei, eu nunca vi ele não, mas deve ser. Eu estou vendo, ou então eu vejo ele aí todo domingo, ou toda quarta-feira, ou ele está vindo aí há 2 meses, então ele é. O próprio líder não sabe, ele não tem critério, o critério dele é, ele está vindo aí. Aí eu vejo aí o envelope dele com contribuição financeira. Aí ele já veio conversar comigo, dizendo que quer frequentar aqui. Então eu considero como membro. É uma igreja avacalhada, é uma igreja que está quebrando esse princípio. Slide 52. Quarto princípio, uma igreja boa. A igreja sustenta e pratica as 2 ordenanças básicas para ser uma igreja, batismo e ceia. Uma igreja errada não se preocupa em batizar as pessoas e também não se preocupa em fazer a ceia do Senhor, conforme a Bíblia ensina. Versículos da Bíblia que sustentam isso. Mateus 28, 18 a 20, onde Jesus fala do batismo, né? De novo, a gente já leu isso lá atrás, mas tem de novo aqui, Jesus dizendo que aqueles que são dele devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O slide 54 é um dos textos da Bíblia que fala sobre a ceia, que a igreja de Cristo pratica a ceia até que ele volte. Essa ordem está dada explicitamente em 1 Coríntios 11, 23 a 25. Não está aparecendo aí a ordem para que a ceia seja praticada até que ele volte. Então eu vou aqui abrir a minha Bíblia, no mesmo texto, 1 Coríntios 11, e vou dizer para você, ou ler para você o versículo que faltou, onde Jesus diz que ele institui a ceia na igreja até que ele volte, ou seja, até o arrebatamento da igreja. É o versículo 26 que faltou aí. Então eu vou ler o versículo 26 para você. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, nós temos a ordem para praticarmos a ceia até o arrebatamento. Outra coisa importante, a ABU, Aliança Bíblica Universitária, é uma igreja? Não. Por quê? Porque ela não batiza, nem faz ceia. Tem outras razões também porque não é, mas essas 2 já mostram que não é. A Adonep é uma igreja? Não. Os Gideões Internacionais são uma igreja? Não.
Todas essas instituições que eu falei, ABU, a DONEP, Gideões, são o que a gente chama de organizações para-eclesiásticas, ou seja, paralelas à igreja, ajudam a igreja, são importantes para a igreja, são uma bênção, mas a pessoa não pode falar assim, eu sou membro da DONEP, eu vou nos jantares da DONEP, então eu não preciso de igreja. Está errado, a DONEP não é uma igreja. Na UFLA teve uma época que lá tinha a ABU, Aliança Bíblica Universitária. E nessa época, houve uma época lá, em que algumas pessoas que frequentavam a ABU, na UFLA, haviam reuniões toda semana lá, eles tocavam violão, cantavam louvores a Deus, alguém pregava em cima da Bíblia, davam-se testemunhos, faziam-se orações, muito parecido com uma igreja. Toda semana tinha. E algumas pessoas, alguns jovens, começaram a frequentar a ABU e falaram assim, eu não preciso de igreja. A ABU já é a minha igreja, aqui eu canto, aqui eu louvo, aqui eu tenho comunhão, aqui eu estudo a Bíblia, aqui alguém prega, aqui a gente ora. Para que igreja? A ABU foi considerada por esses jovens, alguns desses jovens, como a sua igreja. Isso está errado. A ABU não é uma igreja, porque não tem batismo nem ceia, entre outras razões. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não pensar que uma organização para-eclesiástica, a ABU é uma boa coisa, a ABU ajuda a gente na evangelização dos jovens universitários e secundaristas. Assim como os Gideões Internacionais são uma bênção, né? A gente não tem como exagerar o valor e o mérito dos Gideões Internacionais. São a maior obra evangelística do mundo. Certamente, na eternidade, vai haver galardões enormes para os evangelistas Gideões. Mas a pessoa, assim também a DONEP faz um bom trabalho, a Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo fazem um bom trabalho. Existem outras organizações para-eclesiásticas. As organizações para-eclesiásticas ajudam a igreja, são feitas de pessoas de igrejas, mas não são igrejas. Os Gideões, por exemplo, têm uma prática muito bonita. Eles são muito conscientes, eles são muito corretos. Eles dizem o seguinte, a gente só aceita como membro, como Gideão, aquele que é membro de uma igreja local recomendada pelo seu pastor. Ou seja, eles sabem que precisa contar com pessoas que são membros de igreja. Porque eles sabem que uma pessoa que não é membro de igreja, ele não vai ser um bom Gideão, porque ele não tem compromisso. Se ele não tem compromisso com uma igreja, não vai ter compromisso com a obra dos Gideões. Uma hora vai negar fogo, uma hora vai falhar, uma hora vai pisar na bola. Então os Gideões, muito corretos como são, só aceitam nas suas fileiras quem é membro firme de uma igreja recomendado pelo pastor da igreja. Eu não sei se a DONEP faz isso, também não sei se a ABU faz isso. Mas a DONEP é uma organização séria, não tem como classificar eles como seita, porque eles não são igreja, então não posso dizer que é seita. Né? Eles são uma organização para-eclesiástica correta, assim como a ABU também é uma organização para-eclesiástica correta, assim como a Cruzada Estudantil Profissional para Cristo é uma organização para-eclesiástica correta. Mas nada disso é uma igreja. Slide 55. Na prática, as igrejas praticam continuamente o batismo dos convertidos e a ceia do Senhor para os batizados. Slide 56, o quinto princípio de uma igreja correta é que ela prega, ensina e pratica o sacerdócio universal dos crentes. O que significa isso na prática? Que toda pessoa que crê em Jesus é um sacerdote de Deus. Na igreja católica só é sacerdote quem é padre, quem é alguém do clero. Então, o católico comum não é sacerdote, contrariando esse princípio. A Igreja Católica inventou o sistema clero-leigos, que é uma corrupção da Bíblia. A Bíblia não tem isso. Não existe clero-leigos na Bíblia. O clero são os sacerdotes e os leigos, o povo, que não tem como se aproximar de Deus, a não ser por auxílio do sacerdote. Ou seja, na Igreja Católica, o católico comum, ele não pode chegar diante de Deus por ele mesmo. Ele precisa do padre ou de alguém do clero, ou que é o sacerdote, que intercede, que intermedia a relação dele com Deus. Veja bem na Igreja Católica como uma coisa é complicada. O católico comum precisa do padre, precisa do santo, precisa da santa, precisa da senhora, para chegar até Deus. Olha a quantidade de etapas que a Igreja Católica inventou da cabeça dela, porque isso não está na Bíblia. Por isso que o católico comum não tem intimidade com Deus. Ele não pode ter, a própria teologia católica diz que ele não pode ter, porque ele precisa do padre,
precisa do santo, precisa da santa, precisa da senhora, o padre, o santo ou a santa, a senhora. 3 níveis, 3 portas, 3 barreiras a Igreja Católica coloca. Se a gente for levar até as últimas instâncias, ainda tem a barreira da própria igreja. A própria Igreja Católica é uma sacerdotisa. Então você tem esse conjunto aqui, na verdade, essas 3 barreiras formam a Igreja Católica, né? Então a Igreja Católica é o clero, é o santo ou santa e a senhora. Pretensamente as Nossas Senhoras, que eles dizem. Então isso é a Igreja Católica. Então o homem comum convertido a Cristo, católico, ou não, mas o homem comum não pode chegar até Deus diretamente. Ele precisa da própria Igreja Católica para levá-lo até Deus e para dizer para ele como Deus é. A Igreja Católica diz que você não pode ler a Bíblia por você mesmo, interpretar. Só a Igreja Católica pode dizer para você o que a Bíblia está dizendo. E se ela mentir, você tem que acreditar nela. Você não tem o direito de abrir a Bíblia e por você mesmo examinar a Bíblia. Na Igreja Católica, não. Mas isso não é só na Igreja Católica, mas os testemunhos de Jeová também fazem isso. O testemunho de Jeová, ele não pode, a testemunha de Jeová não pode, um membro do Salão do Reino não pode ele mesmo estudar a Bíblia por ele mesmo. Não, tem que ser de acordo com as revistas, com os livros, com as doutrinas do corpo governante. Alguns da Igreja Adventista podem falar a mesma coisa. Você não pode examinar a Bíblia por você mesmo. Você precisa da Ellen Goldwhite para interpretar para você. Você tem que conhecer as obras da Ellen White, os mais de 60 livros que ela escreveu, ou, como dizem, não ela, mas outros junto com ela. E esses entendimentos, a maneira como a Ellen White entende, é que você tem que entender a Bíblia. Você não pode entender por você mesmo, precisa da Ellen White. Ou na congregação cristã, quando o pessoal lá na congregação cristã, alguém lá fala que você, o membro da congregação cristã, não pode ler a Bíblia por você mesmo. Você precisa do Luiz Franciscon para interpretar, dos anciãos do Brás, ou do ancião da igreja local, ou de não sei mais quem, é que vai dizer para você como você tem que entender a Bíblia. Você não pode entender a Bíblia por você mesmo, está quebrando esse princípio. O sacerdócio universal dos crentes diz que você que crê em Jesus de verdade é convertido, tem o Espírito Santo, e você pode ler a Bíblia por você mesmo, e pode entendê-la. Claro, com a ajuda da igreja, mas não com a imposição da igreja. Os ministérios da igreja apenas ajudam você a entender a Bíblia, não impõem você sobre como você tem que entender. Você também pode orar a Deus direto. Você não precisa chegar no final do culto, chamar o pastor ora por mim, não precisa. Você pode orar. A oração do pastor não é mais forte que a sua. O pastor não está mais perto de Deus que você. Deus não ouve mais o pastor do que você. Você é sacerdote diante de Deus. Deus ouve a sua oração igual ouve do pastor. A sua oração é tão forte quanto a do pastor, ou do bispo, ou do apóstolo, ou do missionário, ou de quem quer que seja. Você pode levar o evangelho às pessoas, não é só o pastor que tem que pregar, não. Você pode pregar Jesus para as pessoas, porque você é sacerdote. Você tem intimidade com Deus. A palavra sacerdote significa aquele que pode se aproximar. Você é um sacerdote e uma sacerdotisa para com Deus. Você, irmã, e você, irmão, pode se aproximar de Deus e entrar na presença dEle. O véu foi rasgado. O véu que separava cada um de nós de Deus foi rasgado. Não há mais separação. Você entra no Santo dos Santos a hora que você quiser, irmã, a hora que você quiser, irmão. E você tem comunhão com Deus direto. Não precisa de pastor, de padre, de missionário, de bispo, de apóstolo. Não precisa. Não precisa nem da igreja. A igreja não é um intermediário entre você e Deus. O acesso é individual. Você precisa da igreja para outras coisas. Para você ser corpo de Cristo, para você servir os irmãos, ser servido por eles. Para você pertencer a Cristo. Mas não para se aproximar de Deus. A aproximação de Deus, o sacerdócio, é universal, ou seja, todos os crentes têm, todos e qualquer um. Quem se converteu há 5 minutos atrás já tem acesso a Deus. A hora que você converte de verdade, nasce de novo, aceita Jesus, você já tem acesso a Deus. Pronto, imediatamente. O Espírito Santo vem habitar em você, imediatamente você já tem acesso a Deus. Já está dado para você. Base bíblica. Entre outros textos, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, quando Pedro diz para todos nós, para mim, para você e para todos, não é só para pastor, não, para presbítero, para diácono, para evangelista, para líder, não, para padre, para pastor, não, é para todo mundo. Vós, porém, todo mundo que crê em Jesus, sois raça eleita, sacerdócio real. Vocês são o sacerdócio real. Nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Os judeus têm sacerdotes. Lá só a família
de Levi, né, a tribo de Levi, pode servir a Deus, e só a família de Arão pode ser sacerdote. Arão é levita, e só a família, todos os descendentes de Levi servem a Deus, de diferentes maneiras. E dentro da tribo de Levi está Arão, que é um levita, e a família dele, só a família dele pode ser sacerdote. Então, no povo de Israel, nem todo mundo é sacerdote, mas eles estão debaixo de uma aliança diferente da nossa. Nós não estamos nos relacionando com Deus na aliança que Israel se relaciona com Deus. Israel se relaciona com Deus dentro da aliança mosaica. Na verdade, dentro da aliança abrâmica, adicionada à aliança mosaica, que é outro sacerdócio. Nós nos relacionamos a Deus na aliança em Cristo, na nova e superior aliança, no Novo Testamento, no Evangelho, que não é igual dos judeus. A nossa é melhor que os judeus, é maior que os judeus, é superior aos judeus. E na nossa aliança, nós não temos o sacerdócio arônico, levítico. O nosso sacerdócio é melquisedéquico, segundo Melquisedeque, que é o mesmo sacerdócio de Jesus. Jesus não é sacerdote em Israel. Ele não nasceu de Levi, ele nasceu de Judá. Judá não pode servir ao altar, muito menos ele é da família de Arão. Então ele não pode ser sacerdote em Israel. Jesus não é um sacerdote arônico, não é um sacerdote levítico. Ele não pode servir o altar, ele não pode servir no templo. O próprio Filho de Deus em Israel não pode servir no templo, não pode ser sacerdote lá. Mas ele está sobre o sacerdócio de Arão. Ele pertence ao sacerdote Melquisedeque. E Melquisedeque é superior a Abraão, porque Melquisedeque, Abraão é antepassado de Arão, Arão é irmão de Moisés. Melquisedeque abençoou Abraão, só o superior abençoou o inferior. Então Melquisedeque é superior a Abraão e Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é superior a Abraão, superior a Arão, superior a Israel, e nós somos superiores também. O nosso sacerdócio em Cristo é superior ao sacerdócio judaico. Nós somos mais sacerdotes que os judeus são, que os levitas são, que os descendentes de Arão são. Nosso sacerdócio é mais poderoso, todos nós somos. Por isso que nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. A igreja é uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus. Slide 58, quinto princípio. Na prática, né, versículos bíblicos, na verdade, mais versículos bíblicos falando desse sacerdócio, né, que nós temos aí, o sacerdócio universal dos crentes. Aí fala que a gente tem intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Só um sacerdote pode entrar no Santo dos Santos. E nós podemos entrar, então nós somos sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. Slide 59. Na prática, entre nós não há supercrentes, ou um que é mais de Deus do que o outro. Slide 60, o sexto princípio. A grande comissão é a missão da igreja. O que é a grande comissão? Marcos 16, 15 e 16. Prega o evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Próximo slide, 62, Mateus 28. Fazei discípulos, batize-os, ensine-os a guardar, isso é, discipule-os. É a ordem de evangelização mundial. Atos 1:8 também, recebereis poder para serem minhas testemunhas em todo lugar. Podemos pregar o evangelho, apresentar Jesus para todas as pessoas. Na prática, o sexto princípio é que todos nós temos que ganhar pessoas para Jesus, plantando a semente do evangelho no coração das pessoas, pregando Jesus para as pessoas, falando de Jesus para as pessoas. Devemos ajudar a consolidar, que é quando aquela semente do evangelho brota no coração de uma pessoa. A gente deve ajudá-la, animar ela, fortalecê-la para ela continuar na fé e ir para o batismo. Quando ela é batizada, a gente tem que começar a ajudar a ensinar ela as coisas de Deus, a Bíblia, a ser cristão. A gente está fazendo a árvore crescer, o discipulado. A gente também tem que usufruir, né, dessa graça de nós sermos portadores do ministério da reconciliação. Nós somos ministros da reconciliação do homem com Deus. Vamos usufruir, vamos nos alegrar nisso, vamos ter prazer nisso, vamos sentir a honra e o privilégio disso, vamos nos alegrar profundamente nisso, vamos ficar satisfeitos por isso, por ter uma participação nos frutos dessa árvore, e vamos finalmente ver as pessoas frutificando na fé, que é o legado, as pessoas maduras enviadas para elas também ganharem pessoas para Jesus e continuarem o ciclo. O que a gente chama de grande comissão é isso, a ordem de evangelização e o poder que nós temos para fazer isso por causa do Espírito Santo que em nós habita. Slide 65, o sétimo princípio, uma igreja boa. As pessoas da igreja, todos, têm a liberdade para examinar a Bíblia por si mesmas e também têm liberdade de consciência, ou seja, não há imposição, não há
castração do livre-arbítrio das pessoas, não há assenhoramento das pessoas, eu que mando, você me obedece, e acabou, não quero saber o que você pensa, seja do meu jeito. Uma igreja boa, ela dá liberdade para você. Ela vai te exortar, ela vai te ensinar, ela vai até te corrigir, vai disciplinar se for preciso, mas ela não violenta o seu livre-arbítrio e a sua consciência. Uma igreja boa vai ensinar você a estudar a Bíblia, a entender a Bíblia, para que você, por si mesma e por si mesmo, possa entender na Bíblia, Deus falar com você nas Escrituras por você mesmo. E também uma igreja boa, ela não vai tolher o seu direito de ter opinião própria, não vai impedir isso. Uma seita, uma igreja errada, ela vai considerar que se você falar diferente do apóstolo ou do bispo, você é rebelde. Você não pode pensar diferente do apóstolo ou do bispo, você não pode questionar o bispo ou o apóstolo, você não pode falar diferente do bispo ou apóstolo, mesmo você estando certo. Você não pode falar diferente. É imposto sobre você o que o apóstolo, o bispo, o pastor, governo quer. Você não pode pensar diferente. Ou seja, numa seita, numa igreja errada, você não pode ter cérebro. Você não pode pensar. Você tem que ser um gado conduzido. Um gado conduzido. Um gado conduzido. Toda seita, toda igreja errada, finalmente quer transformar você em gado. Porque quer abusar você, quer usar você, quer abusar de você, quer comer sua carne mesmo. Esse é o objetivo. Os falsos profetas, no final das contas, vão chegar aí, né? Usar você, abusar de você, né? Como alguém que chupa uma laranja, a hora que está o bagaço, joga fora, arruma outra laranja para chupar. E que é só o caldo da laranja, só isso. Você é uma laranja que vai ser chupada. Esse é o que a igreja errada vai fazer. O slide 66, ele mostra aí a Bíblia colocando, né, e nós, igreja correta, colocando para você o seu direito. Olha o que Deus falou para Israel e fala para nós. Deus falando: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Os céus e a terra tomam por testemunha hoje contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Ou seja, uma igreja boa de Jesus, ela propõe para você as coisas, ensina para você as coisas. Pode até exortar, instar, admoestar, insistir, mas a decisão é sua. A decisão é sua. Como Deus faz? Deus fala: olha, eu estou te propondo a vida e o bem. Escolhe o certo, pelo amor de Deus, não escolhe errado, não faz errado. Mas Deus não violenta você, obrigando você a escolher a vida e o bem. Quem escolhe ou não é eu e você. Slide 67. Tiago, né? Ele fala: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, ou seja, Ele mesmo não impõe nada a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Tiago está descrevendo a origem do pecado, né? Como é que o pecado acontece. Tiago está mostrando que o pecado não é nem Deus nem o diabo. O pecado acontece porque a gente quer pecar. Ou seja, a gente tem liberdade para escolher o errado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja, quando a gente erra porque a gente quer errar. Eu fui livre para escolher e eu escolhi o errado. Eu escolhi pecar. Então, o marido adúltero, ele é adúltero porque ele quer ser adúltero. Ele gosta de ter um amante. Ou várias amantes. Ele gosta disso. Ah, não, o diabo. Não tem nada com o diabo. Não tem nada com o diabo. Foi o diabo que tirou sua roupa lá no motel? Foi o diabo que fez isso ou foi você que te fez isso? Foi a mão de quem que tirou sua roupa no motel? Para ter lá as relações sexuais adúlteras com a amante. Foi quem? Foi o diabo? Como é que o diabo te fez então? Que te fez errar. O Tiago está falando é o seguinte: quando a gente peca porque a gente quis pecar. Quem pecou foi eu. Por isso que a culpa é minha. Por isso que a condenação é minha. Por isso que a dívida é minha. Por isso que Jesus precisa lavar o meu pecado. Porque não foi o diabo que pecou. Foi eu que pequei, eu quis pecar. E quem pecou foi eu. Isso é verdade para o pecado. Isso é verdade para a virtude também. Esse mesmo princípio que está aqui, exarado em Tiago, é verdade para o certo também. Quando eu acerto, não foi Deus que acertou, foi eu que acertei, eu que escolhi fazer o certo.
Quando eu prefiro servir a Deus, buscar a Deus, estudar a Bíblia, crer em Jesus, ser batizado, firmar na fé, eu é que estou escolhendo isso. Ou seja, a Bíblia ensina que nós temos o direito de escolha. Isso é a liberdade de consciência, a liberdade que a gente está falando aqui, que é o princípio número 7. E a igreja verdadeira, ela preserva isso. Isso tem uma característica interessante. Numa igreja verdadeira, você vai ver pessoas errando, causando escândalos, não aparecendo mais na igreja, abandonando a igreja, desviando da fé, desigrejando, falando mal dos líderes, sabotando a igreja, caluniando líderes, falando coisas que não deve, fazendo coisas que não deve. Por quê? Porque ela pode fazer isso. A igreja verdadeira deixa ela fazer, a escolha dela. Os pastores vão tentar segurar, vão aconselhar, vão dizer não faz isso, que vai dar errado. Mas se a pessoa quiser fazer, o pastor não vai impedir. Ela tem a liberdade de fazer. É claro que dependendo do que for, a igreja pode disciplinar e deve disciplinar. Essa pessoa pode ser inclusive expulsa da igreja, como a Bíblia ensina. Slide 68. Mais versículos da Bíblia mostrando que os homens escolhem por si mesmos, por isso são responsáveis pelas decisões que fazem. Existe um ditado que diz o seguinte: a gente pode escolher qualquer semente que a gente quiser para lançar na terra. Ou seja, eu tenho total liberdade para escolher uma semente para plantar. Eu é que escolho a semente que eu vou plantar em tudo. Mas uma vez que eu planto uma semente, eu não tenho mais liberdade para decidir o que ela vai produzir. Aí eu fico preso na semente que eu joguei na terra, que eu semeei. Então, se eu planto abacaxi, e eu escolhi plantar abacaxi, eu podia ter plantado um monte de coisas. Mas eu, por mim, não foi Deus, não foi o diabo, não foi ninguém, escolhi plantar o abacaxi. Eu tive escolha, eu tive liberdade. Eu plantei abacaxi. Bom, a partir daquele momento, é abacaxi que eu vou colher. Não, mas eu plantei abacaxi e quero colher mamão. Não tem jeito. Porque você tinha que ter escolhido a semente mamão para você colher mamão. Então essa liberdade, ela existe até o momento do plantio. A hora que eu planto dali para frente, eu perco a liberdade. Eu sou preso, escravo da semente que eu lancei. Se foi uma boa semente, eu sou escravo do bem, da bênção, da bem-aventurança, da felicidade, e ninguém me tira. Mas se eu plantei uma semente ruim, eu sou escravo da maldição, da destruição, da condenação, da angústia, do sofrimento, da dor, porque eu escolhi isso. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu semeio, porque eu colherei o que eu planto, seja para o bem ou seja para o mal. E não há, numa igreja boa, ninguém que te obrigue a plantar semente boa ou semente ruim. A gente ensina você a plantar semente boa, mas se você quiser plantar semente ruim, você plantará. Tomara que você escolha plantar semente boa. A consequência prática, no slide 69, é que as pessoas da igreja boa têm o direito de examinarem por si mesmas a Bíblia, decidirem-se em liberdade de consciência, sem imposições. O slide 70... O 8º princípio, a separação entre igreja e Estado. É um princípio de uma igreja boa. Separa a igreja do Estado. A igreja é igreja, Estado é Estado. Slide 71. O Senhor Jesus, em Mateus 22, 21b, ele diz assim: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus separou o Estado, que é César, a política, e os políticos. Dai, pois, a César o que é de César. Com o Estado, com a política, com o governo, se relacione do jeito que tem que ser. Paga os impostos, cumpra as leis, respeite as autoridades. E a Deus o que é de Deus. Ou seja, na igreja seja firme com Jesus, faça suas obrigações na igreja, crê em Jesus. Então Jesus separou, ele falou: César é César, Deus é Deus. As coisas de César são de César, as coisas de Deus são de Deus. Faça para César o que tem que ser feito, que é o Estado, e faça para Deus o que tem que ser feito. Não misture César com Deus. Não dá certo. Slide 72. Na prática, os membros da igreja, de uma boa igreja, podem se envolver em boa política, mas a igreja, corporativamente, deve se ater apenas ao Evangelho. Slide 73. Esse princípio eu vou explicar um pouquinho mais, porque ele é muito importante hoje, muito sensível, dá muito pano para manga, muita discussão, muita confusão. Eu vou tentar explicar um pouquinho mais. Este princípio, da separação entre igreja e Estado é um ponto muito importante hoje no Brasil. A igreja não deve ser omissa nas questões ideológicas. Não precisa e não deve ser omissa nas questões ideológicas. Por exemplo, a igreja de Jesus Cristo ela pode se posicionar com relação à imoralidade,
Somos contra a imoralidade. Ah, não, mas o que tem aí? O cara tem uma amante, não tem problema não. Hoje se tornou comum, desde que a esposa não fique sabendo, e que ele seja bem discreto, e tome cuidado para não levar doença para casa, e não gaste todo o dinheiro com a amante, é só uma escapadinha de vez em quando, é até bom, porque apimenta o casamento. Não, nós somos contra. Não aceitamos o adultério. Não aceitamos. Ah, não, o que tem um vídeo pornográfico de vez em quando lá na madrugada? Tal, o casal põe lá um vídeo pornográfico lá para apimentar a relação. Não, somos contra a pornografia. São questões ideológicas, não são questões políticas, isso. Isso não tem a ver com políticos, tem a ver com ideologia. Ah, o que tem homem casar com homem, mulher casar com mulher? Não tem problema não, nós somos contra o casamento gay. O homem casa com mulher e mulher casa com homem. Ponto. Família é homem e mulher, macho e fêmea. Não tem isso de um homem casar com um homem. Isso não significa que a gente odeia homossexuais. Quem fala isso é leviano, maldoso, calunioso, ímpio. É a mesma coisa, nós não odiamos os mentirosos. Não odiamos os adúlteros. Não odiamos os viciados em pornografia. Não odiamos os pecadores, porque se a gente fosse odiar os pecadores, odiaríamos a nós mesmos, porque nós também somos pecadores. A gente odeia o pecado. A gente odeia o pecado. Nós odiamos o adultério, a traição, a deslealdade, a promiscuidade. Odiamos fazer da mulher um objeto. Odiamos a destruição da família. Odiamos o pecado. Então, a pessoa que vem para a igreja, todas as pessoas que vêm para a igreja, inclusive eu, são ex-pecadores. E Deus ama a gente quando a gente ainda é pecador. Então, Deus ama o gay sendo gay. Porque a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele não ama a gente só depois que a gente conserta a vida. Ele ama a gente quando a gente está no pecado. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Só que uma pessoa que tem um comportamento imoral, um homem que trai a mulher, quando ele se converte e vai para a igreja, ele tem que despedir as amantes. Ele não vai continuar na igreja com amante, não tem jeito. É inconcebível isso. Então, antes de converter, ele tinha amante. Depois de convertido, ele não tem amante mais, é marido de uma só mulher. Ponto. Ama a mulher, serve a mulher, nutre a mulher, cuida da mulher, é fiel à mulher. Ponto. É isso. Simples assim, fácil de entender. Qualquer pessoa de bom coração entende isso. Mesma coisa um homem que tem um comportamento homossexual. Quando ele se converte, ele vai abandonar isso. É claro, é óbvio. O mentiroso falava mentira, quando se converte, para de falar mentira. Aquele que furtava, se converte, para de furtar. Aquele que era corrupto, se converte, para de ser corrupto. E assim por diante. Simples assim, fácil de entender. Slide 74. A igreja é contra a corrupção, contra a idolatria de homens, inclusive políticos e religiosos. Os membros da igreja, inclusive os pastores e líderes, podem ter posição política bem definida. Então eu falei de ideologia. A igreja deve se posicionar ideologicamente sobre os temas importantes. Isso não é misturar a igreja com o Estado, porque ideologia não é Estado. Ideologia tem a ver com modo de pensar, modo de entender a vida. Paradigmas. Isso tem tudo a ver com a Bíblia, é a fé. A fé, ela toca nas ideologias. Então nós vamos continuar nos posicionando. Mas o fato de, por exemplo, eu, Marcelo, ser contra o casamento gay, não significa que eu sou de direita. Ou se eu falar que eu sou contra a exploração do empregado pelo patrão, não significa que eu sou de esquerda. Porque direita e esquerda são posições políticas. O membro ou os pastores podem ter uma posição política bem definida? Podem. Eu, Marcelo, acho que um cristão, ele deveria evitar se posicionar no espectro político, que é ultradireita, extrema-direita, direita, centro, esquerda, extrema-esquerda, pode até criar mais do que isso, né? Ultra-esquerda, ultra-direita, aí pode ter muitas designações nesse espectro. Eu acho que nós, cristãos, não deveríamos dizer eu sou de direita, ou eu sou de esquerda, ou eu sou de centro. Acho que não deveria. Não reprovo, não recrimino, não desaprovo quem se posiciona
podem, como eu estou dizendo aqui, podem ter. Não, eu sou de direita, ok. Mas a gente tem que tomar cuidado para as pessoas não pensarem que quando eu tomo uma posição política, eu troquei a bandeira do Evangelho de Cristo pela bandeira do partido político. Porque quase sempre a posição política, ou sempre a posição política, vai exigir uma filiação a um partido e a obediência a homens. Não é? Eu acho isso perigoso, porque homens erram, seja de direita ou de esquerda. Partidos políticos erram, seja de direita ou esquerda. Não estou dizendo que a pessoa é proibida de fazer parte de um partido, estou dizendo que podem, mas evite levantar a bandeira da política e do partido mais alto que a bandeira de Cristo. A bandeira de Cristo tem que ser a sua bandeira mais alta o tempo todo. E você não deve idolatrar homens políticos, não deve idolatrar partidos, não deve brigar na igreja com seus irmãos por causa de política, um absurdo. Se alguém na igreja briga por causa de política, é porque a política é mais importante que a igreja, mais importante que o evangelho. A bandeira da política ficou mais alta que a bandeira do evangelho. É isso que eu estou dizendo, não pode. Eu acho que nós cristãos, a melhor posição é o seguinte, a gente é do alto. A gente não é nem da direita, nem do centro, nem da esquerda. A gente é do alto. O reino de Cristo não é desse mundo. Nós somos do alto. E nós vamos concordar ideologicamente e talvez politicamente também, no sentido de ações políticas, de ações sociais, ações de governo, políticas, ora com uma tese da esquerda, ora com uma tese da direita. Por exemplo, eu, Marcelo, eu acho que, de fato, os governos, as sociedades, o Estado, deve se preocupar em regular as relações de mercado para que não se instale numa sociedade, num país, o capitalismo selvagem. Porque o capitalismo selvagem, ele faz com que os mais pobres fiquem cada vez mais pobres e os mais ricos cada vez mais ricos. O fosso, a distância, a separação entre a riqueza e a pobreza fica cada vez maior. Então, num país de capitalismo selvagem, ou que não há uma regulação disso, algumas poucas pessoas vão ficando cada vez mais ricas, cada vez mais ricas, cada vez mais ricas, não sabem mais aonde pôr o dinheiro, às custas do empobrecimento de uma grande massa que vai ficando cada vez mais pobre, cada vez mais pobre, cada vez mais pobre. Por causa do poder do dinheiro. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela consegue explorar os outros. Aí formam-se trusts, formam-se oligarquias, que vão destruindo o tecido social. Então, eu acho que é correto uma intervenção antitrust, um impedimento de formação de grandes conglomerados com poder financeiro desmedido, ações, por exemplo, de distribuição de renda, são interessantes, bem feitas, né? Não só dando peixe, mas ensinando a pescar, mas socorrendo aquele que está numa situação crítica, para que ele não seja destruído. Isso normalmente são teses da esquerda, que preocupa-se muito em proteger o fraco, o desvalido, o vulnerável. Isso é bacana, isso, como cristão, eu posso concordar, e tenho que concordar, porque isso é correto. A Bíblia fala, né, que a gente deve ajudar as pessoas pobres, os viúvas, órfãos, e assim por diante. Protegê-los, promovê-los. Mas também, eu acho interessante quando alguém diz, não, nós temos que proteger os valores familiares da família, temos que proteger a propriedade privada, respeitar os contratos. São teses da direita. Eu concordo com isso também. Então, se é do centro? Não sei. O centro pode ser simplesmente um pessoal que está em cima do muro, que vai para o lado que mais convém, um bando de oportunistas. Então, eu não sou do centro. O oportunismo é uma coisa muito feia. Fica ali, né? Não é nem deixa de ser, porque fica procurando ver que vantagem vai levar de um e de outro. Não dá para ser assim. Então, eu acho que a gente, como igreja, nós temos que ser voz profética. Nós temos que falar assim, o certo é isso. Não importa qual o espectro político que está falando aquilo. Isso é certo. Então, quando alguém da esquerda fala, temos que proteger os pobres, isso é certo. É verdade, concordo com ele. Mas eu não me tornei de esquerda por isso. Eu continuo do alto. Do alto eu estou olhando junto com Cristo do que é certo, baseado na Bíblia, estou dizendo, isso é certo. Mas isso é errado. Por exemplo, infelizmente, a esquerda tem uma afinidade eletiva, na minha opinião, não causativa, mas eletiva, com teses que são imorais, são destruição da família, perde-se valores morais, perde-se valores absolutos. Então, infelizmente, a esquerda política
defende coisas certas e um monte de coisas erradas, mas a direita também. Ela defende coisas certas e coisas erradas. Por exemplo, a direita pode defender uma liberdade econômica de mercado tão grande que vai aumentando cada vez mais a desigualdade social sem a preocupação de socorrer os mais fracos. Eu tenho que reprovar isso. Então, a nossa posição como cristãos, ela deve ser do alto. E como voz profética do alto, eu digo, isso está bom, continua assim, não, isso aqui está errado, tem que mudar. Isso está bom, continua assim, não, isso está errado, tem que mudar. E nem por isso eu sou de centro. Nem por isso eu sou de centro. Eu entendo que nós devemos ser do alto. Do alto. Slide 75. O que estamos dizendo é que o púlpito não deve ser transformado em palanque para campanhas políticas, principalmente político-partidárias. O púlpito é evangelho. A igreja local deve ser agência do reino de Deus exclusivamente. Slide 76. Não estamos demonizando a política e os políticos. Pelo contrário, podemos e até devemos ter cristãos e cristãs em vida pública, seja por cargo eletivo ou por cargo concursado. Porque o Estado não é feito só de político eleito em eleições. O Estado é feito também de funcionários concursados em concurso público. Eu estou falando porque eu sou funcionário público, né? Aposentado, mas sou servidor público. Eu faço parte do Estado brasileiro. Sou funcionário do Estado brasileiro, sou servidor do Estado brasileiro. Servi publicamente, quase 40 anos, o povo do Brasil numa função pública. Entrei por concurso, não foi por eleições, entrei por concurso. Fiz um concurso, entrei. Milhares de pessoas fazem parte do Estado por concurso. São homens e mulheres públicos. Estão em vida pública. Outros entram por eleições, são chamados políticos, mais exatamente. Nenhum nem outro estão demonizados. Pelo contrário, precisamos de homens e mulheres de Deus, cristãos e cristãs, na vida pública, seja por concurso ou por eleições. E até devemos ter. Na verdade, eu preciso dizer para você que no milênio para frente, né, quando Jesus voltar para frente, não vai existir mais igreja e Estado. A igreja vai ser o Estado. Né? Jesus vai ser o rei de toda a terra, vai acabar eleições, vai acabar a democracia, vai acabar a república, porque vai ser uma monarquia, um reino, né? Numa monarquia, o reino pertence ao rei. Então, toda a terra será dada a Jesus, ele será dono de tudo, ele será dono dessas cadeiras, desse microfone, todos os terrenos, prédios, países, árvores, passarinhos, rios, em cima d'água, debaixo d'água, o peixe que está lá no fundo, a pedrinha no canto do passeio, tudo pertence a Jesus. Ele é dono, ele é o dono. Comprou com seu sangue, ele é o dono. E todos nós vamos servi-lo. Mas ele é um rei bom, bondoso, justo, amável, que deu a vida por nós. Existe melhor sistema de governo do que a monarquia de um rei bom e justo? Não existe. Democracia é a menos pior hoje dos sistemas de governo político, junto com a república. A república é a democracia e o capitalismo vigiado e controlado são as menos piores das formas de estruturação social, mas não são bons. Nem o capitalismo é bom, nem a república é boa, nem a democracia é boa. Elas são menos piores, mas não são boas. O bom é o reino, a monarquia de um rei bom e justo que nos ama. Já pensou ser governado por um rei que deu a vida por você, que te ama a ponto de dar a vida por você? O melhor mundo que existe. Nós vamos ter esse melhor mundo com a volta de Jesus. Aí não vai ter mais eleições. Jesus que vai dizer quem vai ser o presidente de um país, o prefeito de uma cidade, o reitor da universidade, o comandante da polícia, os juízes. Ele que vai decidir todos os postos de comando, ele que vai dizer quem vai ser. Não vai ter eleição. Ele que vai dizer, vai ser fulano, Beltrano, Ciclano. Ele que vai dizer. E todas as pessoas que estiverem em postos de comando vão pertencer à igreja. A igreja, junto com Cristo, governará o mundo. Por isso que a Bíblia diz que nós, cristãos, servimos ao Rei dos Reis. Jesus é o Rei dos Reis. Quem são os reis que Jesus é o Rei maior? Eu e você. Nós vamos governar a terra, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Por que nós somos reis e senhores? Porque nós vamos governar a terra. Isso está escrito na Bíblia claramente, com todas as letras, vários textos. Então, vai ser maravilhoso, porque a igreja é incorruptível, principalmente depois de transformada, né?
haverá a ressurreição, a transformação dos nossos corpos, seremos incorruptíveis e imortais. Então nós seremos incorruptíveis, a gente não vai se corromper em nada, não vamos errar em nada, não vamos fazer nada errado, tudo certo, justo, correto, verdadeiro, transparente, honesto, sincero, verdadeiro, bom, justo, tudo que é bom nós vamos fazer o tempo todo. Então, até a gente chegar lá, a gente tem que ter paciência aqui. Então, no futuro não vai existir igreja e Estado separados. A igreja vai ser o Estado. O Estado vai ser a igreja vai governar junto com Cristo. Enquanto isso, é melhor a gente separar. Mas não nos separamos brigando um com o outro. A gente não briga com o Estado, a gente respeita o Estado, a gente ora pelo Estado, a gente colabora com o Estado, a gente fornece homens e mulheres para o Estado. A igreja local hoje deve ser feroz no Evangelho e naquilo que lhe é próprio. Slide 77. Não somos contra a política e os políticos, pelo contrário, oramos pelas autoridades, e se um membro da igreja se envolver com boa política, vamos apoiá-lo em tudo que for possível. Mas entendemos que a grande comissão, a ordem de evangelização mundial, Marcos 16, Mateus 28 e Atos 1:8, é a primeira missão da igreja, na qual todas as demais missões e ações da igreja estão presas, e das quais todas as demais, e da qual, grande comissão, todas as demais bebem. Slide 78, só para a gente falar de uma pessoa, que não está na Bíblia, mas está na história da igreja, esse inglês chamado William Wilberforce, ele foi um político inglês, cristão de verdade, e por ser cristão ele atuou na política, e foi o principal responsável pelo movimento que acabou fazendo a abolição da escravatura no mundo inteiro, Esse é um homem da igreja que se tornou um homem público, um político, e propugnou por uma boa política. Mas nós também temos no slide 79, na Bíblia, José, que foi o governador do Egito, foi um político, muito bom, homem de Deus, prosperou muito o Egito, e o mundo, ajudou até o mundo, porque pela sabedoria dele alimentou outras nações. E Daniel, conselheiro de reis, homem de Deus, que ajudou muito na política. Podemos dizer que eram dois políticos, homens públicos, que foram bons políticos, homens de Deus. Então nós não podemos jamais demonizar a política, ou os políticos, ou o Estado. Pelo contrário, a igreja tem a ajudar, mas deve se manter separado. Nono princípio, slide 80, a igreja deve ter uma administração excelente e transparente. Slide 81, um versículo que eu estou colocando, mas tem muitos outros que a gente pode usar para sustentar esse princípio. Quando Paulo fala, tudo, porém, na igreja seja feito com ordem e decência, com decência e ordem. Decência significa do modo correto e adequado, honesto, justo, transparente, e ordem, ou seja, organizado, excelente. Slide 82, na prática, a igreja tem que usar as melhores práticas de gestão, de administração e prestação de contas. Quando você vê uma igreja que presta contas, inclusive das finanças, é um bom sinal. Uma igreja que esconde de você o que ela faz com o dinheiro que arrecada, pode ser complicado. Principalmente se você quiser saber e não for informado. Não te falo isso, não é da sua conta, você não precisa saber. Não, mas eu quero saber no que uso o dinheiro, quanto que arrecada a igreja e como é que eu uso. Como é que é usado o dinheiro da igreja? Não vamos te falar, isso não é da sua conta. E começa a pressionar você, fazendo talvez até alguns assédios morais. Você não confia no seu líder? Você acha que o pastor está roubando? Você acha que o bispo rouba? Você acha que o apóstolo rouba? Você é rebelde? Que você está chamando o pessoal de desonesto? Não, eu só quero saber. Não sei o que é isso. Começou com esse tipo de coisa, põe-se ao pé atrás, desconfia, porque se não pode mostrar é porque tem coisa errada. Porque se estivesse certo, qual o problema de mostrar? Se estiver certo, não tem nenhum problema, eu mostro para você. Está tudo certo, posso mostrar. É claro que não vai mostrar para qualquer um, tem que ser membro da igreja, pelo menos. Pode ter um sistema lá, que você primeiro pede através de um formulário próprio, você pede, aí vai ser conversado com você, vai ser mostrado só para você, num lugar à parte, para não ser colocado para qualquer pessoa. Claro que pode ter um sistema, mas você conseguirá chegar nos números verdadeiros e corretos, transparentemente. Se uma igreja não faz isso, põe o pé atrás. Você pode estar numa igreja mal intencionada, numa falsa igreja, numa seita, que é simplesmente uma caça-níquel. Está querendo só arrecadar. Não é só na questão financeira, a prestação de contas de maneira geral.
Não existe bastidores escondidos na igreja. A igreja é transparente em tudo, não só nas finanças. Você conhece a vida dos pastores, dos líderes, é um livro aberto. Eles não fazem coisas escondidas. A liderança não fica fazendo coisas escondidas em bastidores. Não, é uma igreja transparente. E também a igreja administra corretamente, existe conservação das coisas, existe regras, existe uma ordem boa para as coisas serem feitas. Isso é próprio da igreja de Cristo. Uma igreja bagunçada, avacalhada, de qualquer jeito, pode ser uma seita. Não necessariamente será, mas pode ser. Ou seja, o pessoal ali não está levando a sério o evangelho. No slide 83, eu não vou comentar, não. Eu vou só deixar para você aí, depois, se você quiser congelar a imagem, parar o vídeo para você ler, eu faço uma comparação no slide 83 entre cada um dos 9 princípios e qual é o máximo desvio desse princípio. Ou seja, a igreja que mais erra, o que ela faria com cada um desses princípios, está escrito aí, desvio máximo. Coloco também na outra coluna um desvio intermediário, quer dizer, a igreja não está errando tanto, mas está errando um pouco, para você ter uma ideia do que significa desviar-se dos princípios corretos, ou seja, cada desvio faz a igreja piorar um pouco. E se ela se desvia muito, ela vai acabar se tornando uma seita. No slide 84, eu coloco para você o equilíbrio, ou seja, cada um dos 9 princípios, qual é o equilíbrio dentro dele numa igreja correta. Eu faço isso no slide 84, que está aí para você, você pode congelar, parar o vídeo para ler, e o slide 85 também. Ele é o slide seguinte. Ele também coloca para você a continuação, né? No slide 84 tem 1, 2, 3, 4, 5 primeiros princípios analisados quanto ao equilíbrio, e o slide 85, os outros 4 analisados quanto ao equilíbrio. Você também pode, aí no slide 85, você está vendo, congelar e estudar. Com isso, nós terminamos essa lição 11, e tomara a Deus, e eu oro a Deus, ao Espírito Santo, que possa completar no seu coração o entendimento desse tema tão importante. Que Deus te abençoe. Até a próxima.